Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos os ouvintes nesta noite, através do programa A Última Chamada ao Povo de Deus. Nós vamos continuar o tema O Grande e Terrível Dia do Senhor, terceira parte. Nós já falamos nos outros programas sobre o grande e terrível dia do Senhor e falamos que das características principais deste dia é reconhecermos ao profeta mensageiro que Deus levantou nesses últimos dias. E este profeta foi o que trouxe a mensagem para preparar o povo para escapar deste grande dia e terrível do Senhor que está por vir. Hoje nós vamos falar sobre algumas escrituras que falam deste dia. O que é o grande dia terrível do Senhor? Para nós sabermos o que as escrituras relatam sobre este dia, para nós estarmos atentos e não sermos apanhados de surpresa deste dia. A primeira escritura que nós vamos estar usando, ela encontra-se em Joel, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Joel 1,15. O dia do Senhor está perto. Está mais perto do que nós imaginamos. E virá com o quê? Com uma assolação do Todo-Poderoso. Em Joel 2, diz assim: Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Veja, Joel falando para todos tremerem, porque o dia do Senhor vem e está perto. E o que é o dia do Senhor? Veja o que é o dia do Senhor. Veja o que traz o dia do Senhor. Em Joel 2, capítulo 2, versículo 2, diz assim: O que trará esse dia? Dias de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, o qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele, uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Nada lhe escapará. Joel, quando falou sobre essas visões, profeta Joel, veja, se não é a mesma escritura de Pedro, mesma coisa que está em Apocalipse, sobre o dia grande e terrível do Senhor. Grande e terrível do Senhor. No versículo 9, diz assim do mesmo capítulo: Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial.
porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá suportar? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Veja, Joel, nós que viu essa profecia, falou dessa profecia. Veja o que ele disse: quem poderá suportar o dia do Senhor? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Hoje, nós vemos pelos noticiários que uma chuva, um tufão, um furacão, um maremoto, um terremoto, em algumas cidades, as pessoas já ficam abaladas, assustadas, temerosas, não conseguem nem entrar em suas casas mais para dormir, com medo de desmoronar tudo. E esse dia grande e terrível do Senhor, que diz que ninguém poderá suportar. Nesse mesmo capítulo 2, versículo 31, veja o que diz: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A primeira Bíblia já tem mostrado sinais sobre o grande dia e terrível do Senhor. Vamos continuar lendo em Joel, no capítulo 3, que diz assim, no capítulo 3 de Joel, também ele continua falando sobre o dia, o grande e terrível dia do Senhor. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos. O que te impede de, nesse instante, deixar este mundo que está prometido e guardado para fogo? Ouvinte, amigo, irmão, este mundo já dos malignos. Este mundo está reservado para o fogo. Quantos e quantos profetas profetizaram sobre o que espera este mundo? E hoje nós encontramos pessoas mais preocupadas com este mundo do que preocupada com o programa de Deus. Em Sofonias, no capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 14, o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação. Dia de tribulação. Porque nesse dia não terá mais como se salvar. Nesse dia não terá mais como achar o escape. Porque é o dia do quê? De tribulação e de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, dia de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiareis os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor. E o que é pecado? Pecado é incredulidade. Incredulidade é a palavra de Deus.
Todos que estão em pecado, em incredulidade à palavra de Deus, estão como cegos. Estão andando como cegos. E diz: e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será esterco. Veja, o sangue dos incrédulos será o quê? Como pó, e a sua carne como esterco. Veja o que reserva o dia do Senhor. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Não dará escape, não terá tempo. Neste tempo que estamos vivendo, em que a ciência, o governo fala, prega que estamos no tempo mais seguro e avançado, é o tempo mais perigoso que nós estamos vivendo. É o tempo que o quê? Que está muito próximo, o dia grande e terrível do Senhor. E a única escapatória que nós temos para escaparmos disso, dessa destruição, é nós entregarmos nossa vida completamente ao Senhor Jesus Cristo. Entregarmos nossa vida de acordo com a palavra. Reconhecermos ao profeta mensageiro que ele prometeu que enviaria nesses últimos dias para preparar um povo para sair fora da confusão religiosa que existe hoje. Veja o ser humano, o próprio ser humano, veja o que está fazendo. Não é Deus destruindo o ser humano, mas o ser humano, ele mesmo está se autodestruindo. Quanto mais ciência avançada, mais morte há. Quanto mais ciência avançada, mais angústia há. Veja o descontrole que existe na natureza, o descontrole que existe no ser humano. É de nós pensarmos, é de nós refletirmos aonde está o nosso coração, aonde está a nossa vida. Veja em Atos 2, ali em Atos 2 fala do que o profeta Joel falou. E veja, em Atos novamente se repetiu. Porque o dia grande e terrível do Senhor não foi ali no dia do Senhor Jesus Cristo. Porque se tivesse sido, em Atos não haveria repetido a escritura de Joel. Porque em Atos capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação está no Senhor Jesus Cristo. A salvação está na sua palavra. A salvação está na rendição completa à sua palavra. Porque a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Não tem como eu aceitar o Senhor Jesus Cristo e não aceitar a sua palavra. Ou eu aceito a palavra, ou eu não aceito ao Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui em Atos, tornou a repetir
a visão e a profecia de Joel, porque não se cumpriu ainda, mas está prestes a se cumprir, muito prestes a se cumprir. E veja em Atos, ali quando Pedro e os demais apóstolos estavam pregando aquele povo após o Pentecostes. Veja que aqui Pedro e os apóstolos deram o quê? A receita. Mostraram como escapar do dia grande e terrível do Senhor, que está profetizado nas Escrituras. Vamos ler diretamente para ver o que é que deve ser feito para escapar do dia grande e terrível do Senhor. Diz assim no versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Veja, arrepender e em seguida ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é trindade, não é aspersão, é ser batizado. Para quê? Para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E para quem que é essa promessa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Para receber perdão e escapar do dia do Senhor? Aqui também responde. Era somente para aqueles dias? Era somente para o dia do Pentecostes? Vamos ver o que diz a Escritura. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Enquanto Deus estiver chamando, enquanto o Senhor Jesus Cristo estiver chamando, enquanto a palavra estiver chamando, que é a mesma pessoa, veja o que acontece. É a mesma receita, é o mesmo trabalho, é o mesmo doutrina, a mesma doutrina. Arrepender e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é bem claro, aqui não está falando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas está falando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Senhor Jesus Cristo é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Não são três deuses, não há três tronos, não há três poderes, mas há um trono só e um Deus só. Veja, aqui não tem como nós ficarmos em confusão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, a partir do versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Por que Paulo está falando isso? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, hoje o mundo diz a paz e segurança. Veja, quando o mundo falar que a paz e segurança, o que as Escrituras diz? Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Os irmãos já estarão o quê? Arrependidos, batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Já estarão prontos para escapar desse planeta Terra antes do dia grande e terrível do Senhor. Porque a Escritura diz, porque
porque sois filhos da luz, filhos do dia, e não somos filhos da noite. Não somos filhos da noite. Mas nós, que somos do dia, somos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em 2 Pedro, no capítulo 3, veja o que ele fala sobre essa mesma visão, sobre o grande e terrível dia do Senhor, o qual este mundo está reservado, o universo está reservado, e a única escapatória para o grande e terrível dia do Senhor é para aqueles que o Senhor Jesus vai levá-los para as bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus prometeu em 1 de Coríntios, capítulo 15, sobre a transformação. Tessalonicenses, capítulo 4, também ele fala. A única escapatória hoje é para aqueles que estão ouvindo a voz de Deus para esses últimos dias, reconhecendo a visitação, reconhecendo as Escrituras, reconhecendo os sinais, reconhecendo ao profeta. E aqueles que têm reconhecido ao profeta de Deus também reconhecerão aos irmãos que serão ressuscitados. E após estar num período de comunhão aqui nesse planeta Terra, todos serão transformados e levados às alturas, levados a outra dimensão para escapar da tribulação que está prestes a cair sobre este universo, sobre o planeta, sobre o mundo. E ai daqueles que estão aqui na incredulidade, ai daqueles que estão aqui na fé errada, ai daqueles que estão aqui seguindo as Escrituras, tirando algo ou acrescentando algo, colocando ou tirando para dar embasamento à sua doutrina errada. Ouvintes, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, fala assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Veja, dá um empurrãozinho para ter ânimo sincero na promessa, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Se levanta pessoas mesmo falando: meu pai, meu avô, meu bisavô já falava sobre esse grande e terrível, e até agora não aconteceu. Mas, ouvintes, se está escrito, vai acontecer. Se está escrito, no dia certo, no dia do Senhor, vai acontecer. No versículo 5, diz assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra
que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se queimarão. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Imaculados, sem mancha, puro e irrepreensíveis. Irrepreensível. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada ouvinte que está nos ouvindo nesta noite, neste programa, e que algo possa falar ao seu coração, que você possa refletir se realmente você é irrepreensível pela palavra de Deus. Se nada na palavra de Deus está batendo ou está tritando com a sua fé e o modo de você estar adorando a Deus. Entre em contato conosco e nós, com muito prazer, estaremos te ajudando. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.